as Déboras, Deus abençoe vocês, homens de coragem, que estão aí ligadinhos na nossa programação, que é essa reunião mensal de coordenadoras, de Déboras, de homens de coragem, né, do Desperta Débora. E hoje nós temos aqui já na tela, preparadinha, cheia de novidade, né? A nossa querida Sueli Bezerra, pastora Sueli Bezerra, muito bem-vinda, minha amada. Obrigada, querida. Para mim que é um prazer estar aqui com vocês, com as Déboras. Eu sempre me sinto em casa, como se eu estivesse falando com a minha turma da mesma maneira, porque comungamos da mesma fé, né? Estamos sempre juntas, e é importante esse mover de oração no meio das mulheres. Isso tem sido tão importante, porque a gente tem visto tantas respostas de oração. Então, é isto que nos anima. Esses dias, inclusive, eu estava falando com meu marido, nós fizemos uma lista desde o início do ano, quando começou mesmo esta pandemia e até agora, e eu comecei a ver que todas as orações tiveram respostas. Todas, não tive nenhuma, né? Espere um pouco, então esse não é bom, agora sim, esse é o momento, mas todas tiveram resposta. Então, isso anima, fortalece a gente, né? Anima a nossa fé, e a gente cada vez mais crê no poder da oração, né? Crê que ela resolve todas as coisas. Estarmos aos pés do Senhor, além de aumentar a nossa intimidade com Ele, ainda nós crescemos e temos respostas dos nossos pedidos. Então, para mim tem sido assim um período muito mesmo gratificante. Foi um ano difícil para mim, né, pela saúde do meu esposo, que teve alguns problemas e precisou passar por algumas cirurgias, 4 cirurgias, então foi difícil, né? E a gente teve que ficar, eu estou praticamente há 7 meses dentro de casa, aqui com ele. Mas a gente viu a boa mão do Senhor. Não faltou nada, a saúde ficou restabelecida, né? A gente sentia que realmente a presença do Senhor estava aqui conosco, nesses momentos de luta, de dificuldade, nunca nos sentimos sós, né? Além dos filhos também estarem ajudando, colaborando, principalmente o Júnior, que quase que mudou-se para cá, né? Para poder ajudar o pai, e nesse momento que a gente não podia sair de casa, né? Então foi um tempo assim difícil realmente, mas graças a Deus, a boa mão do Senhor esteve sobre nós, e vamos terminar esse ano cantando a vitória, para a glória do nome dele. Muito amém, bom. Louvado seja Deus. Amém. Dessa maneira que nós cremos, e você tem nos animado com o seu pão diário, que você manda para mim toda manhã, chega quentinho, é uma delícia, uma palavra de reforço, de encorajamento, de alimento mesmo, e realmente tem alimentado as nossas almas. Como isso faz diferença para começar o nosso dia, viu? Muito obrigada, muito obrigada, e não deixa de me mandar, por favor, porque eu tenho comido e repartido esse pão. Muito bom. Tem sido bom, eu tenho tido retorno, interessante, assim, um retorno até que eu não esperava, porque eu comecei com um grupo de amigas, um grupo pequeno, e começou uma a passar para outra, e elas começaram a entrar em contato comigo. Manda, porque eu estou mandando para tantas. Tenho amigas que moram no exterior também, e disse, Sueli, isso tem abençoado tanto a vida delas, não pare com isso. Então, a gente está, sabe, mandando, e eu sei que o Senhor usa todos os meios, né? Tudo aquilo que Ele quer, Ele manda justamente para abençoar o seu povo, e eu fico tão feliz com isso, sabe, Teca? Porque antes de abençoar vocês, eu também sou abençoada, né? Que bom. Provoca um crescimento na gente também, né? Então, a palavra é uma espada de 2 gumes, corta tanto que ouve quanto que fala, né? Então, com certeza, ela passa por você para chegar até nós. Então, é verdade. Esse testemunho maravilhoso de mãe, porque a gente faz tantos projetos para os filhos quando eles nascem, né? A gente sonha. Sonha, né? A gente sonha com as coisas que a gente quer para eles, ora, intercede, coloca nos joelhos, na presença do Pai, e de repente nem sempre é como a gente projeta, né? Nem sempre é como a gente pensa, né? Chega na fase da adolescência, depois vão para a faculdade, na fase adulta, eles começam a fazer as próprias escolhas, que é o natural. Que é o natural. E aí a gente começa, então, a ver que não foi exatamente aquilo que nós projetamos, que nós escolhemos. E
para se adaptar a essa nova fase, há que ter realmente a direção de Deus para sermos, para estarmos realmente cooperando com o que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos, né? Sim. Sonhar os sonhos de Deus é deixar de sonhar os nossos sonhos. Se começar a entender os propósitos dele, para que a gente também não atrapalhe, né? E comece, então, a cooperar com o que ele já tem em mente. Exatamente. E a minha pergunta para você é, como é que ficou seu coração? Como é que você viu, né, aquela situação quando o Carlos Bezerra Júnior, nosso querido pastor, né, da Comunidade da Graça também, da igreja de vocês, te comunicou assim, mãe, vou deixar a medicina, né, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele investiu, de anos de sacrifício, de noites sem dormir, vou deixar a medicina e vou me integrar na carreira pública. Vou virar político. E aí, como é que ficou teu coração? Conta pra gente. Olha, não foi fácil, porque bem como você falou, toda mãe tem um sonho para os seus filhos, né? E a gente, já desde a gravidez, você já começa a sonhar como vai ser, como vai andar, como vai falar, com quem vai ser parecido, né? O que vai ser na vida. Tudo isso a gente sonha. Mas nem sempre tudo aquilo que a gente sonha para eles será o real e até mesmo aquilo que o Senhor quer para ele. Então, o versículo que me vem à mente, sabe, Teca, é aquele de Isaías 55, 8 e 9, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, isto para mim trouxe um consolo, porque Deus age num plano invisível e completamente superior ao nosso. Os pensamentos dele, os caminhos dele é bem mais superior. Nós pensamos egoisticamente. Ele não, ele já pensa e já lá para o futuro, não é? É como aquele texto também de Efésios 3:20, que diz o seguinte, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? De acordo com o seu poder que opera em nós. Então, quando a gente tem essa compreensão, fica mais fácil, como mãe, né? De poder entender uma situação dessa, porque você sabe que a carreira política não é uma carreira fácil, né? E a gente cuida dos filhos, e a gente fala com eles e formou-os na palavra de Deus, em princípios, em valores, né? Que você sabe que essas coisas são inegociáveis, né? E muitas vezes depois eles vão entrar num mundo completamente diferente. Às vezes eu fico pensando assim, será que a gente não colocou numa certa bolha, né, de proteção? Não é verdade? Esses dias eu uma figura assim, que tinha um leãozinho embaixo, um filhotinho, e a leoa em cima, né? E dizia assim, assim eu fico quando alguém quer atacar os meus filhos. E é verdade, né? A gente se põe numa posição, mas numa carreira política você não pode. Às vezes você ouve as pessoas falarem bobagem, né? Criticarem de uma coisa que você convive com a pessoa e sabe que a pessoa não é aquilo que estão falando. Então fica difícil ruminar tudo isso e só mesmo deixando na presença de Deus, orando, né? E eu oro realmente por isso e sempre orei o tempo todinho por ele, e pela Patrícia, que também agora está, porque eles fazem um trabalho bonito, mas você sabe que Satanás se levanta muitas vezes até com língua ferina, né? E de mentiras, né? Então, mas o Senhor tem colocado no meu coração aquela passagem de Isaías 57, que diz assim, que toda língua, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém. E toda língua que se levantar, né, em juízo, o Senhor abaterá. Então, esta promessa eu falo diariamente sobre a vida deles, porque realmente é um perigo muito grande, né? Mas a coisa foi acontecendo assim, e a gente como mãe, você sabe, eu gosto muito daquela frase do Peter Marshall, que foi capelão do Senado americano, e ele dizia assim, ele comparava as mães com os guardas das torres, porque são anônimas,
e prestam um serviço importante, né, à família, à sociedade e à nação. Nosso papel muitas vezes não aparece, mas é um papel importante, que a gente tem que dar retaguarda, que tem que estar junto, que, aliás, é a função da mãe, né? Ter disponibilidade já desde que eles nascem, desde pequeno, manhã, tarde e noite. O envolvimento, interagir com eles em toda a situação da vida deles, ensiná-los a palavra de Deus, né? E treiná-los, ajudá-los realmente a mostrar as habilidades deles, a ver os dons, os talentos que Deus deu para cada um deles. Então, para mim, assim, foi um tempo de dificuldade e interessante, que quando ele recebeu, que ele veio falar conosco, eu estava justamente no Débora, numa das reuniões dela, nossa, do Desperta Débora. E chegou um momento em que nós tínhamos que orar, né, umas pelas outras, né? Que o Marcelo tinha pedido que orasse. E aí disseram, olha, você pergunta aí para sua irmã, para que você quer que ore? Aí eu, ali junto com uma irmã que estava ali, conversando com ela, eu disse, o que é que você quer que eu ore? Ela falou, o meu filho quer ser missionário em Marrocos, mas eu estou com muito medo, porque há 20 anos atrás, estava uma situação muito difícil lá, e ela estava com medo de que realmente o filho fosse para Marrocos. Eu disse, pois é, e o meu, porque quer ser político, e para mim também é uma muito grande. Então, nós oramos umas pelas outras. Conclusão, o meu foi para a política e o dela, depois eu soube que foi para Marrocos. Né? Deus sabe de todas as coisas. Mas foi assim. No caso da vida dele, que a gente acompanhou assim desde pequeno, sempre foi assim um menino que trouxe muita alegria para a gente. Fazia suas artes, suas traquinagens, porque sempre foi líder, foi impetuoso, né, inteligente, mas a gente estava sempre ali, sempre foi um bom filho, muito bom filho. Nunca nos deu, assim, de sabores, pelo contrário, nos estudos, em tudo. Mas quando ele nasceu, tinha um caderninho que a gente tinha e que costumava dizer assim, o que você quer que seu filho seja? E eu pus médico. E meu marido colocou um bom cristão. E guardamos esse. Eu não imaginava que... Eu admirava o médico, porque eu tive um médico que me ajudou muito, porque eu tinha tido antes dele 3 abortos. Uau! Então, esse médico cuidou muito de mim, me ajudou, me orientou, me dando, assim, palavras de incentivo, né? Que não estava nada perdido, que eu era muito nova ainda. Eu tinha, na época, 19 anos, né? Então, eu casei muito cedo. Então, ele disse para mim, fica tranquila, mas por causa daquele cuidado que esse médico teve comigo, quando ele nasceu, eu pus, quero que ele seja médico. E mais, ginecologista. Olha! Estava profetizando, né? Com certeza. Foi. Então, ele sempre foi estudando, e quando ele teve quando ele tinha, era mais criança, 10 anos, assim, ele dizia, eu quero ser piloto de avião. Mas depois, assim, aos 12 anos, ele disse, eu quero ser médico. E nunca mais mudou. Até pouco depois, a época, veio o navio Doulos para cá, ele ficou encantado, que ele queria ir até com o navio embora e tudo, porque ele sempre foi voltado a essas áreas humanas, né, biológicas, e sempre a cuidar das pessoas. Sempre. Eu me lembro que nós tínhamos na rua de casa um rapaz que era morador de rua, que se chamava Jorge. E ele aparecia lá para lavar carro, para fazer algum serviço, para ganhar um dinheirinho. Até o dia que ele colocou este homem dentro de casa, para este homem tomasse banho, vestisse esse homem, desse um prato de comida para ele, e nós falamos, meu filho, que perigo isto. Não, mas eu estou aqui, eu estou olhando, sempre cuidando. Depois, quando ele entrou para a faculdade, né, ele tinha, então, uns 2 amigos que iam com ele à noite para debaixo dos viadutos para cuidar dos carentes, né? Para fazer curativo, pessoas machucadas, para ver se tinha febre, esse tipo de trabalho. E aí começou uma fundação. Ele começou uma fundação na igreja, que hoje é a Fundação Comunidade da Graça, que atende muitas pessoas, muitas. Atendemos agora, por exemplo, nesse período de fome e tudo, foram 10.000 famílias, né? Para atender, para não deixar passar fome, enfim, cuidando de tudo, da saúde. E
E ele foi levando a coisa assim, né? E sempre depois casou, aos 25 anos ele casou com a Patrícia, né? Teve 2 joias, que a Giovana e a Juliana, que já eram moças, né? Mas depois, quando ele estava mais ou menos já com consultório, estava trabalhando, ele sempre disse para nós: eu quero abrir consultório e trabalhar na periferia, porque já para os mais abastados já tem médicos, tem tudo, mas os de lá não tem nada. Então, ele queria ir. Muitas vezes a gente ficou até preocupado, porque, se você sabe, ainda mais aqui em São Paulo, e às vezes nesses cantão não é fácil, não é? Sim. Então a gente fica preocupado muito. E aí ele foi trabalhando, ambulância, pronto-socorro, hospital de periferia, tudo isso. Mas lá um dado dia, né, ele estava atendendo uma parturiente e ela teve um bebê muito bonito, até foi ele que tinha feito o parto, mas a criança morreu. E ele se sentiu muito mal com aquilo. E perguntou para ela: você fez o pré-natal? Não. Mas como que você foi deixar? Doutor, porque se eu fizesse o pré-natal, tinham 3 crianças em casa que não tinham o leite para tomar. E ele disse que ele ficou muito preocupado com aquilo, porque ela era um parto de alto risco, era diabética, quer dizer, tudo isso foi descoberto na hora em que ela foi ter o bebê, né? Então, a criança realmente faleceu. Então, ele ficou pensando, Senhor, eu poderia usar a minha profissão e fazer muito mais. Mas aqui, dentro do hospital, é só isso aqui que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer a mais? Ele pensou, se eu for um político, eu vou, com uma assinatura, eu posso fazer um projeto e tal. E já começou a bolar na cabeça o tal dos projetos. Aí veio compartilhar conosco, nós ficamos assim apavorados, né? Mas, meu filho, você é quantos anos de medicina, residência, e agora vai deixar tudo isso? Difícil uma coisa dessa, né? Não, mas eu não vou deixar da medicina, eu continuo junto, e tal, e tal. E foi. Mas aí eu comecei a orar. Senhor, impede. Senhor, impede. Na época, para entrar, por exemplo, para um partido e tudo, tinha uma certa... selecionavam, né? Aí ele se preparou, fez escola de governo, né? Foi se preparando, e aí até o dia em que realmente ele foi lá e foi aceito no tal do partido. Mas eu pensei, tem muita gente, mais de 400 na época, eu falei, ele não vai ser escolhido porque tem gente mais velha, tem gente aí mais preparada a pensar. Qual não foi o espanto que ele foi? Então, quanto mais gerava, parece que mais as portas se abriam. E a gente ficou assim, pensando, e agora? Até que eu falei, bom, mas agora vem a eleição. E a eleição vai ser a prova. Então, oramos ali com ele, tudo, mas assim, meio com um pé lá e outro aqui, talvez não tão entusiasmados, né? Dizendo sempre para ele, não, filho, tudo bem. E ele dizia, não, eu vou, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que é um chamado, para mim a política é um chamado, né? Como sempre ele diz, eu sou um político, mas estou ali travestido de político, né? Porque está como pastor, está acudindo aquele que precisa, enfim, né? Não é um político cristão, mas é um cristão na política, né? Então, ele fica ali trabalhando, mas tá bom. Qual não foi o nosso espanto? E ele entrou. Entrou, fez 2 mandatos. Na primeira entrou. Vez que se candidatou. O povo, ele passando as ideias do que ele ia fazer, sempre foi muito sério, muito responsável com esse tipo de trabalho, com as pessoas, né? Nunca brincou com esse tipo, ou então dando uma palavra e fazendo outra coisa, não faz isso. Então, o que aconteceu? Ele entrou, fez 2 mandatos, foi escolhido como líder da bancada, né? E assim, aí depois, nesse meio tempo, ele fez a Lei Mãe Paulistana, Sim. Que era justamente aquela lei para acudir a mãe durante todo aquele período para fazer o pré-natal, ia com passe, tudo para lá, para poder fazer o pré-natal, enfim, para evitar que a mãe tivesse problema numa hora dessa. E depois ainda ganha o enxoval. Isso ele fez, e outras leis mais, de surdos, e, enfim, trabalhou para esse povo. Tá bom. Depois disso tudo,
ele se candidatou para deputado e fez 2 mandatos. Levou essa lei para o Estado, né? E também foi realmente uma bênção para a vida de muitas. Interessante que, às vezes, eu encontro com mulheres, até mesmo na igreja, e diz, sabe que uma conhecida minha foi atendida no hospital por causa disso. Sim. E a gente fica feliz de saber, né? Que a pessoa foi beneficiada. Então, ele fez tanta coisa que beneficiou o pessoal, tudo. E, por último, ele tinha agora, então, se candidatado como federal, né? Para ir para federal na última eleição, mas ele já era estadual antes, né? Ele já era estadual. Teve 2 mandatos como estadual. E aí agora ele está para federal, e estava tudo certo, mas com a virada, com a confusão toda que houve da política, enfim, toda aquela confusão, e acabou perdendo. Mas eu acredito que Deus tem os seus propósitos, né? Como ele também. Ficou em paz, né? É lógico que é difícil uma pessoa que está já indo fazendo uma carreira, vamos dizer, né? Então, sempre é, assim, uma frustração. Mas, enfim, nós oramos, falamos com ele, e ele também concordou. Era o momento que Deus ia usá-lo de uma outra maneira, como durante todo esse tempo, ele foi usado, né? De uma maneira até que ele nem esperava. Então, ele foi chamado como secretário municipal, trabalhou para a Taça das Favelas, né? Acudiu as crianças que estavam, aqueles moradores de rua que não tinham, no frio não tinham lugar aonde ficar, então foi aberto os ginásios e tudo de esportes para poder acolher esse povo. Então a gente viu que de uma outra maneira Deus abriu uma porta para atender aquelas pessoas que ele queria, que ele gostaria de trabalhar, né? Então foi assim. Mais que médico até, né? Porque como médico ele só ia atender na área da saúde. Exatamente. E ali ele teve a oportunidade de atender várias outras necessidades também. Muito mais, né? Deus então, pensa mais além, né? Então, por isso que eu digo que os pensamentos do Senhor é mais alto do que os nossos. E os caminhos dele também, muito maior, né? Então, com isso tudo, agora ele está candidato novamente, né? Já é de conhecimento de todos, para vereador, né? Então, eu creio que, se é propósito do Senhor, o Senhor vai colocá-lo novamente lá, né? Trabalhando com muito mais experiência, porque hoje a maturidade dele, já são 20 anos de vida política, sem nenhum resquício de sujeira, de envolvimento, de processo, de nada disso, né? Então, a gente fica feliz por isso, louva a Deus por isso, né? Não falamos isso por orgulho, mas falamos assim, que Deus age na vida dos nossos filhos, que Ele cuida da vida dos nossos filhos, né? E que Ele sabe da intenção do nosso coração, não é? Porque realmente, sabe, Teca, eu nunca imaginei para os meus filhos que eles galgassem posições assim. Eu sempre imaginei que eles fossem bons cristãos, que eles tivessem experiência com o Senhor, porque você sabe que nós, como pastores, muitas vezes os nossos filhos estão dentro da igreja, mas não tiveram uma experiência real com o Senhor. Então, né, eram esquentadores de banco, como muita gente que entra nas nossas igrejas e são. Mas a gente queria que eles tivessem compromisso, convicção, de chamado de Deus, né? Então, isso sempre a gente pediu, tanto eu como meu marido, pedimos sobre a vida deles. E hoje a gente louva a Deus, porque a gente vê todos eles envolvidos, né? Hoje o Ronaldo também assumiu a igreja sede, porque o pai já está aposentando, né? Então ele assumiu, e a filha também tem ajudado muito na área com mulheres, né? E os outros filhos também que trabalham em som, enfim, em tudo ali para dar apoio, para dar ajuda, né? E o Júnior, que tem ajudado muito também, que tem estado à frente. Então, a gente louva a Deus por isso, né? Então, eu sempre digo para eles, filho, importante para nós e para o Senhor é a vida que vocês têm com o Senhor, é a intimidade com Ele, é a experiência real de um novo nascimento, de um bom testemunho, né? De uma nova vida em Cristo Jesus. Porque hoje, você sabe, né, Teca, todo mundo hoje é cristão, todo mundo fala que é evangélico, mas você sabe, compromisso não tem. É artista, é jogador de futebol, é todo mundo.
Mas quando você vai acompanhar a vida, você vê que não existe um compromisso real, uma transformação real de dentro para fora, né? De mostrar uma diferença para esse mundo, porque muitas vezes parece que ficou tudo igual, igreja, mundo, e pessoas que conhecem ao Senhor, que não conhecem, então, e a gente se preocupa com isso, porque afinal de contas é a nossa família que um dia nós vamos ter que apresentar diante de Deus, né? Verdade. Então, isso tem estado, e eu tenho ficado feliz pelo bom testemunho que cada um deles tem dado nas suas áreas, né? Na igreja, na política, na sociedade, com as pessoas, e graças a Deus por isso. Então, para mim, na época, foi porque eu imaginava o seguinte, pelo jeito dele, pela maneira dele ser, que ele seria, e eu ocuparia talvez o lugar do pai, né? Por ser o mais velho, por ser líder. Então, a gente imaginava isso. Mas não, aprove ao Senhor a levá-lo para um outro chamado, né? Uhum. Exatamente. Eu vejo isso como o coração de Joquebede, né? A mãe de Moisés. Sim. Na mão dela, o que Moisés seria? Mas ela confiou, betumando aquele cesto e deixando ir num rio que realmente era perigoso, era um rio de morte, tinha muitos riscos, mas eu creio que ela não soltou num rio, ela soltou nas mãos de Deus mesmo, para que o Senhor conduzisse aquele cesto até onde ele queria conduzir. E nas mãos dele, Moisés foi o filho da filha de Faraó. Né? É verdade mesmo. Cuidado pela própria mãe, mas ele era filho da filha de Faraó e a morte já não podia mais alcançá-lo como era determinado para a época, né? Então, eu vejo que quando as mães começam a betumar em oração, regar os seus filhos de oração, ainda que a gente tenha projetos e sonhos, Deus tem sonhos e projetos maiores. Muito faz mais. Coisas maiores para eles, né? É verdade. Então, hoje, a gente podendo comparar, né, o seu coração de 20 anos atrás, quando ele decidiu deixar a medicina, para agora, depois de uma carreira consolidada, de sucesso, de tantas benfeitorias para tanta gente, né? Como a diferença de quando você entregou mesmo e confiou que Deus teria algo maior e melhor para fazer, né? Muito mais. Coisa linda. Coisa linda. E a gente se alegra com isso. Por isso, a minha palavra para as mães, que às vezes a gente fica muito aflita, né? Por exemplo, assim, às vezes de uma carreira que o filho escolheu, ou então de um namoro, ou, enfim, várias áreas dos nossos filhos, às vezes uma companhia que está andando que não agrada muito, ou então você está vendo que a vida espiritual do filho não está muito bem, e como tem mães que chegam para mim e dizem assim, ai, pastora, para mim acabou, porque eu acho que não tem mais, está perdido, não está. Eu lembro, sabe de quem? Da viúva de Naim. Ali era morte, não tinha o que fazer, mas o Senhor viu o sofrimento dela, ele teve compaixão, e mesmo diante da morte, ele deu vida para aquele moço. Então, a mesma coisa ele faz com a nossa vida, né? Mesmo que a gente esteja enxergando morte na situação, mas não tem importância, ele é o Deus de milagres, ele é o Deus que faz nova todas as coisas, então, ele pode dar vida aonde existe morte, né? Coisa linda. E eu fico muito feliz, realmente, com isso, de saber do cuidado e da proteção que Deus tem conosco, né? E tem um cuidado especial com os nossos filhos quando nós os entregamos nas mãos dele. Nada está perdido, nada. Verdade. Nenhuma mãe pode dizer, está perdido, não dá para orar mais, ou então o filho foi preso, ou o filho está nas drogas. Não perca a esperança, porque aonde há morte, ele traz vida, né? Amém. Nós precisamos guardar isso no nosso coração e ter esta fé em Cristo Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Sueli, falando na área da saúde, né? Já que nós estamos falando aí de um médico, né? E que também nos alerta, ele fez várias apresentações a respeito da prevenção do câncer de mama. Nós estamos no mês nesse alerta, nessa prevenção aí, né? Alertando as mulheres para que elas se cuidem, para que elas façam exame, para que elas se toquem. E, infelizmente, nós temos algumas Déboras enfrentando batalhas aí com câncer, não só de mama, mas outros também. Eu queria aproveitar, então, esse momento que você está aqui, né, que gerou, né, essa bênção aí, esse médico, e
pudesse orar conosco, e justamente por essas mães, por essas mulheres que estão aí hoje enfrentando essa batalha, né? Essa luta contra o câncer, que o Senhor viesse dar vitória, estratégia, conforto, enfim, trouxesse a elas hoje um bálsamo do céu. Você pode fazer essa oração? Oro sim, oro. Amém. Pai querido, louvado seja o teu nome. Como é bom, Senhor, nos sentirmos e estarmos na tua presença e saber que o Senhor ouve a nossa oração. Bem Amém. Como dizia o salmista, Pai, oro pela manhã e fico esperando a resposta à tarde. Por isso, Pai, nós estamos aqui da mesma maneira, esperando a tua resposta. Pai, tem um grupo de mulheres. Quantas hoje estão sendo atacadas por este câncer de mama e até mesmo em outros órgãos do seu corpo. Ó Pai, eu te peço em especial nesta tarde, tu que sabes todas as coisas e que tem compaixão, porque, Senhor, nós vemos, quando olhamos para a tua palavra, lembramos de quanta compaixão que o Senhor teve por cada necessidade de mulheres que se apresentavam aqui. E nesta tarde, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque este nome tem poder. Oramos, Senhor, por toda essas irmãs que estão com câncer, Pai, as mulheres que foram atacadas, Senhor, por este mal. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor seque a raiz, Pai, desse câncer maldito, Pai, que nunca mais volte. Aquelas que estão em tratamento, que sintam-se fortificadas, Senhor, que sintam-se fortes em Ti, Pai. Que a vida espiritual não seja abalada, mas que seja tocada por ti, que elas provem nesse momento de que tu és Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos atrai com cordas de amor e de misericórdia, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor tem um tratamento especial com as mulheres, e por isso os teus olhos estão olhando diretamente para elas. E quem, o Senhor amado, e quem também olha para ti jamais fica confundido. Por isso, Pai, eu oro por cada uma delas, que a tua graça e o teu amor repouse sobre estas vidas, Pai. Repouse sobre a família delas, os filhos, o esposo, que cada um deles possam cooperar neste momento difícil que elas estão passando, o Senhor, possam estar juntos e que elas possam sentir o teu amor através também dos seus familiares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre estas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, Feli. Quero te agradecer demais por você ter vindo aqui nos abençoar com essa palavra gloriosa, com essa experiência de vida, com esse testemunho aí de vitória, né? Para que as mães não fiquem ansiosas pelas escolhas dos seus filhos. Coloque no joelho, confia que Deus está no controle. Quando nós entregamos nas mãos dele, é ele que gera vida, é ele que gera novidade, é ele que leva a bom termo toda a boa obra que ele começa na vida dos nossos filhos, desde o ventre, quando a gente consagra, né? Quando a gente consagra desde o ventre, é ele que escreve a história. Então, nós como Déboras, como mães, como intercessoras, mulheres intercessoras, nós temos que estar cooperando com o que o Senhor quer, né? E não lutando contra. Nós temos que entender que é ele que está no comando e no controle, não somos nós. Mas louvado seja Deus, muito obrigado por nos ensinar com a sua experiência, muito obrigado por você nos dar essa visão panorâmica, né, do antes e do depois, e como Deus tem abençoado e honrado a escolha que ele fez. Muito obrigada, querida. Amém. Que Deus abençoe. E Amém. Espero você mais vezes aqui para abençoar as Déboras e as mãezinhas que estão nos assistindo. Viu? Foi um prazer para mim, viu? Uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada. Amém, amém. Abração no pastor, assim, bem apertado, né? Por enquanto virtual, porque não pode ser presencial. É verdade. Deus vai prover, então, um dia que a gente vai poder se encontrar. Fica com Deus, minha querida. Deus abençoe.